Boa tarde a todos. Estou aqui hoje então para a aula de geleias, geleiadas e doces. Meu nome é professora Fernanda. Esta parte faz parte da disciplina de Tecnologia Agroindustrial. Então, essa aula vai ficar disponível para vocês também no Moodle e eu vou trabalhar de forma prática elaborando nesta tarde uma geleia de uva. Então, qual é a definição, da geleia, da geleiada e doce em massa? Quais são as diferenças? A geleia de frutas, então, é o produto obtido pela cocção de frutas inteiras ou em pedaços, polpa ou suco da fruta, com açúcar e concentrado até uma consistência gelatinosa. Então, o doce em massa é aquele doce que nós podemos cortar com a faca. A geleia ela tem uma consistência que permite a gente passar com uma faca sobre uma superfície e a geleiada tem uma consistência parecida com o doce em massa. Quais são então os constituintes? Eu vou ter ou a polpa, ou a fruta inteira, ou a fruta em pedaços. E até eu posso também ter essas frutas trituradas no liquidificador. Em algumas frutas eu posso utilizar as cascas e também fazer o processamento. O que é importante frisar é que para a formação do gel, durante o processo de cozimento, o que vai influenciar então são esses 4 fatores aqui: a quantidade de água, a quantidade de açúcar, a quantidade de pectina que tem essa matéria-prima e a acidez natural dessa fruta. O grau então de gelificação da geleia vai depender sempre desses fatores. Então aqui eu tenho um organograma que mostra o quê? Para desenvolver uma uniformidade de textura, eu vou ter que ter um ótimo na concentração da pectina. Se a fruta naturalmente não tiver um valor de pectina adequado, eu posso fazer a correção colocando a pectina nesse produto. Então, esses valores em concentração vão variar de 0,5%, 1% e 1,5%, sempre falando no total do peso. Isso então, para uma geleia ótima, eu vou ter a concentração ideal de 1% de pectina. Para a rigidez da estrutura, se ela vai se manter firme por mais tempo, mais mole, vai depender o quê? A concentração de açúcar. Ou seja, se eu colocar 64% de açúcar, eu vou ter uma geleia mole. Se eu utilizar 67,5% de açúcar, eu tenho a geleia no ponto ótimo. Se eu colocar 71% de açúcar, eu vou ter o quê? Uma geleia que vai cristalizar, ou seja, eu utilizei o açúcar cristal em excesso. Com relação ao pH, eu vou ter o quê? O desenvolvimento de acidez. Eu tenho também um pH ideal para a formação do gel. Ou seja, esse pH então vai variar de 2,7 até o valor de 3,7. Para uma geleia na consistência ótima, eu vou estabelecer um pH de 3,2. Se eu tiver um pH muito ácido, a minha geleia vai ficar muito dura, e se eu tiver um pH de 3,7, ela vai ficar mole. Então, o que é importante registrar, para termos um produto de qualidade adequada e do ponto de vista organoléptico e sensorial, que seja de qualidade, que seja aceito pelas pessoas. Nós vamos trabalhar sempre para ter o quê? 1% de pectina, a acidez de 3,2% e a concentração de açúcares de 67,5%. Então, eu vou ter um aspecto ideal. Para trabalhar com essas variáveis, então, eu preciso utilizar equipamentos, que façam essas medidas. O equipamento, então, que vai ser utilizado sempre para medir os graus Brix, que é a concentração de sólidos solúveis totais, que no caso de uma
Então nós vamos utilizar esse refratômetro de bancada para medir então na polpa qual é que está a concentração do graus Brix, né? Então a acidez já previamente sabendo da uva ou da polpa da uva, nós já estamos numa acidez aí de 2,8, 3%. Precisaríamos ter um pH-metro, coisa que eu não tenho aqui, ou fazer a medida de acidez em laboratório. Mas, com a prática que a gente desenvolve, também se estabelece uma relação. Então, o cálculo agora que eu vou ter que fazer para saber quanto de açúcar, de sacarose, ou popularmente conhecido como açúcar cristal, eu vou ter que adicionar a essas polpas aqui que já foram, então, separadas. Pessoal, então o uso do refratômetro ele é para medir os graus Brix de soluções que permitem passagem da luz. Então, como a polpa que nós vamos utilizar derivou de um suco de uva, eu guardei o suco então para fazer a medida dos graus Brix. E essa medida tem uma relação direta com a polpa. Então a gente coloca um pouquinho do líquido nessa parte e essa leitura ela é feita automaticamente pelo refratômetro de portátil, né? Esse aqui é o portátil, nós temos um de bancada. Então o suco que deu origem à separação da polpa, ele está com o graus Brix no teor de 15%. Então aqui nós temos 10 kg de polpa obtida do processo do suco da uva. Então, para essa quantidade de 10 kg de polpa, foi realizado o cálculo e nós vamos utilizar 5,2 kg de açúcar para chegarmos ao nível ideal de quantidade de pectina, acidez e quantidade de açúcar utilizada. Vocês podem utilizar o açúcar da marca que desejarem, aqui eu tenho separados então os 5,2 kg, pesados numa balança caseira, que no final aí eu vou mostrar para vocês. Então vamos agora adicionando esse açúcar lentamente ao tacho. O método que nós vamos utilizar hoje é o método do tacho aberto, ou seja, o aquecimento ele vai ocorrer sem termos uma tampa. Nós temos dois métodos diferentes. Um deles é o de tacho aberto, que é esse aqui que eu estou fazendo, e o outro é o de tacho encamisado, quando eu tenho o recipiente com uma camisa de vapor ao redor e ele tem tampa. É um processo similar à panela de pressão. Qual é a diferença? Na panela de pressão o aquecimento é direto. Num tacho fechado eu tenho esse vapor que
também de forma gradual, lenta e sempre com a homogeneização. Pega agora e vai aos poucos colocando o açúcar aqui. Em processos mais modernos de tacho fechado, tem também os batedores que são automatizados. O controle do fogo também é importante que a gente realizar. Para a geleia de uva especificamente, depois que eu tenho um fogo já em maior quantidade, já adicionei o açúcar, eu vou ter um cuidado porque ela forma espuma com muita facilidade. Isso é uma característica específica da uva. Aqui eu improvisei 2 mexedores, né, que permitem a passagem da polpa pelos furos, que é o mais indicado. O tacho que eu estou utilizando também é um tacho revestido de cobre e consegue manter aí o calor mais parelho, mais homogêneo em toda a fabricação. Podem verificar aí que começa a homogeneizar e a aquecer e começa a formação da espuma, né? Característica aí da polpa de uva.
vocês podem ver, a cocção ocorre mais no centro, onde eu tenho o fogo. Então, nessa etapa, mais do que nunca, é importante a homogeneização acontecer de forma contínua e também a medida da temperatura. Então, aqui no centro eu estou a 70 graus, 72, 75, mas nas bordas eu tenho uma temperatura um pouquinho inferior, 68, 69, ela vai variando. Então, o processo de fervura vai se iniciar pelo meio do recipiente e é a homogeneização que vai garantir, então, que nós teremos esse aquecimento de forma parelha, né? Para que todo o produto, então, sofra o aquecimento de forma correta. O tempo estimado de cozimento vai variar entre 30 a 40, 45 minutos. Então, empiricamente, para eu saber o ponto da geleia, eu tenho que realizar periodicamente o teste da colher. Então, agora nesse momento, estamos iniciando realmente, efetivamente, o processo de fervura. Como que eu sei isso? Pela caracterização da formação de espuma na superfície, pela medida da temperatura no centro do tacho aberto e nas periferias. Eu tenho que ter o cuidado, então, que essa homogeneização seja sempre regular. Podem observar que eu tenho um aquecimento bem importante agora no processo, né? E que ele vai se dar desta forma durante uns 40 minutos. Então, agora, mais do que nunca, é importante eu fazer essa homogeneização para que essa polpa com o açúcar não grude no fundo do tacho. Então, esse é um inconveniente de se trabalhar com o tacho aberto. No sistema de tacho fechado, a homogenização ela é automatizada e eu faço, então, regulo, né, o tempo que vai se trabalhar para fazer a geleia. Normalmente, nos sistemas de tacho fechado, eu faço o processo em 20 minutos, coisa que no sistema de tacho aberto eu levo 40 minutos, 35 minutos. Tá? Para a realização do teste da colher, eu retiro uma alíquota da geleia que eu estou elaborando e deixo esse recipiente com a geleia esfriar por um período. E aí então eu vejo se ela já está no ponto ou ainda não. O teste da colher, então, vocês podem ver que eu tirei lá do tacho e ele ainda não tá na consistência, ó, ele tá ainda muito líquido, tá? Também nós tínhamos um período aí de 10 minutos de cozimento, então é muito pouco. Eu também não posso cozinhar demais, porque aí vai perder a coloração característica da uva. Mais ou menos o tempo, então, a gente já sabe, né? Então, daqui a pouquinho eu faço outra vez o teste da colher. Para o envase correto, então, sempre vamos utilizar os vidros previamente higienizados e esterilizados com água quente. O importante é que o enchimento dos vidros seja feito com a geleia ainda a quente, não fervendo, obviamente, porque senão a gente vai quebrar o vidro. E o mais importante de tudo é que a tampa do vidro, né, para o envase seja nova ou esteja em boas condições de uso ainda. É a parte que vai garantir, então, que não se desenvolvam micro-organismos depois do produto já terminado.
Pessoal, então esse aqui é o ponto final da geleia, ó. Vocês podem ver que pelo teste da colher a geleia não escorre, então quer dizer que ela já está no ponto de gel. Ocorreu então o processo de forma correta. Ao observar aqui, vocês vejam o brilho. Esse brilho é decorrência do processo de inversão do açúcar cristal em glicose e frutose durante o aquecimento, o que ocasiona, né, gera um produto com esse brilho característico. Então, pessoal, agora chegamos à etapa do envase, que vai ser na embalagem de vidro. Então, nós envasamos essa geleia numa temperatura em torno de 60 graus, no vidro previamente higienizado e esterilizado. É importante preenchermos de geleia até a parte superior, evitando deixar um espaço que a gente chama de espaço livre, que é ali que pode ainda se desenvolver micro-organismos. Então, preenchemos bem até a parte superior. E a etapa final, então, agora é colocarmos a tampa, recravarmos bem esse recipiente. Então, nós temos a tampa aqui, a gente faz o processo de fechamento. Como ela ainda está quente, aperta bem. E deixamos, então, essa geleia resfriar naturalmente. Esse produto envasado em vidro, dessa maneira, não precisa ser refrigerado, podemos deixar na temperatura ambiente. E é um produto que vai durar em um período de 6 a 8 meses sem refrigeração. Se formos embalar em embalagem plástica, aí precisamos acondicionar esse produto em geladeira e consumir aí em um tempo médio de 15 a 20 dias.